Então, meus amigos, só conversando com vocês sobre esse ponto aqui, que é o quinto capítulo, né, do meu livro, Os 10 Passos do Método Vou Ser Delegado. Ainda é um título provisório, Os 10 Passos do Método Vou Ser Delegado. No capítulo 5 eu falo sobre os 5 passos, né? Então, só para você entender aqui, eu dividi, eu pensei em 10 passos da técnica de estudo que deve ser aplicada para que o aluno alcance os resultados mais rapidamente e que ele consiga cortar a fila de aprovação. Então, eu falo de várias técnicas, né, e em passos que o aluno pode seguir para atingir isso, né? Então já falamos de algumas coisas aqui no próprio Periscope, eu já dei algumas ideias do livro, e hoje pela manhã acordei mais cedo, já dei minha corrida e tal, e eu falei sobre o ambiente de estudos. E eu até relutei um pouco para falar sobre o negócio de ambiente de estudo, né? Porque parece menos importante assim dentro do que a gente geralmente aborda nas técnicas de estudo. Mas aí eu comecei a pesquisar sobre isso e eu vi que vários manuais, inclusive estrangeiros, inclusive americanos, de universidades americanas, considero esse ponto bastante importante. Então aí durante as minhas pesquisas eu encontrei algumas coisas legais, assim, eu falei, poxa, eu preciso colocar isso para os meus alunos, eu preciso mostrar algumas ideias e como isso pode ajudá-los, porque o que é interessante nesses passos é que ao dar esses passos no estudo, e aí eu pensei em 10 passos, mas pode ser que aumente ou reduza até o final do livro, né? Por enquanto eu pensei em 10 passos e vou escolher sobre esses 10 passos. E o quinto passo seria realmente a escolha do melhor ambiente de estudos, né? E aí eu falo aqui que nas pesquisas que eu realizei para escrever esse e-book, eu li um livro muito interessante de um cara chamado Benedict Carey. Benedict Carey. Carey é C-A-R-E-Y. Benedict é como se fosse Benedito em inglês, né? O livro desse cara, eu comprei na Livraria Cultura, chama-se How We Learn. Eu não estou com ele aqui agora, eu emprestei para um amigo, mas How We Learn. Quando eu leio um livro, eu sempre empresto para alguém. Quando eu leio um livro e acho que é legal, eu não guardo. Eu empresto para alguém. Cara, você precisa ler esse livro. Então, eu emprestei para um amigo. Então, Benedict Carey, ele escreveu um livro chamado How We Learn, Como Aprendemos. Então, ele dá, nesse livro, eu acho que não tem versão em português, não achei versão em português para esse livro, ele dá várias dicas de como estudar. E uma delas é sobre ambiente de estudo. E aí eu vou apresentar duas visões e vou apresentar uma terceira visão, que é a visão que eu tenho depois de estudar o assunto, as técnicas e tal. A primeira visão, então, é desse cara, Benedict Carey, e a segunda visão é de um professor universitário americano chamado Dr. Marty Lobdell, que é um cara que tem um vídeo no YouTube que basta você colocar no YouTube Study Less, Study Smart, ou seja, estude menos, estude esperto, né? Study Less, Study Smart. Se você colocar isso, você vai encontrar um cara chamado Marty Lobdell, e esse cara vai falar também, entre outras coisas, o vídeo dele tem mais de 1 hora, é todo em inglês, se você entende inglês seria interessante, né? Eu não sei se tem a tradução lá, se você pode botar o caption para tradução, mas enfim. Então existem esses dois pontos de vista que eu encontrei dentro de tudo que eu li. O ponto de vista do Benedict Carey sobre o ambiente de estudo é que você deve variar o ambiente de estudo. Então um dia você estuda na sala, outro dia você estuda no quarto, outro dia você estuda na biblioteca X, outro dia na biblioteca Y. Você tem que variar os locais de estudo, porque segundo ele isso estimula, gera estímulos para o seu cérebro e evita que você se acomode, e isso evita também o enfado, o tédio e por aí vai. Tá bom? Então, segundo esse professor Benedict Carey, você deve variar os locais de estudo, porque isso estimula alguma coisa lá no seu cérebro e isso vai te ajudar. Então eu falei sobre o ponto de vista dele. Só que o ponto de vista dele é tipo minoritário, assim, de tudo que eu li é minoritário. A maioria dos autores, a maioria dos professores que falam sobre técnicas de estudo, ele fala que na verdade você tem que ter um local específico para estudar. E aí o Dr. Marty Lobdell fala disso, né? Ele fala, mas eu até falo, em geral, ensina-se que o aluno deve manter o mesmo local de estudo para que o hábito seja solidificado e para que a memória seja relacionada também ao aspecto social. Então, como eu estudo sempre nesse escritório, que é o meu escritório aqui em casa, e esse escritório
ele é feito só para isso, ele só é feito para estudar, ele tem meu computador, tem meus livros, eu não faço mais nada aqui, não tem sofá, aqui é uma área de estudo. Isso me cria um tipo de estímulo espacial e faz com que as coisas fiquem mais perenes na minha memória. Bom, o Dr. Mark Lobdell, ele possui um vídeo denominado Study Less, Study More, onde ele explica que esse local de estudo deve ser específico para o estudo. Ou seja, você não deve estudar no quarto, nem na sala de TV, nem em qualquer outro local que não seja específico para o estudo, porque isso vai interferir no seu rendimento. Ele dá um exemplo interessante de como o ambiente interfere na forma com que a gente reage aos estímulos. Ele diz assim, se você está conversando com alguém e fala assim, e você tem que responder uma resposta a uma pergunta, tipo, você está conversando com alguém diretamente, face a face, você faz isso verbalmente. Mas quando você está numa aula, ou você faz parte de um grupo e alguém faz uma pergunta, você responde com a mão. Então, quem aqui já estudou inglês? Você levanta com a mão. Você não fala eu, né? Geralmente não faz isso. Você levanta a mão. Ele dá esse exemplo para dizer como o ambiente interfere na forma como o nosso cérebro funciona. E ele diz que, por isso, você deve ter um local específico para o estudo, para o seu cérebro sempre ter, ao entrar naquele ambiente, ele já se preparar para o estudo, né? Então, eu entendo que, de fato, o mais indicado é ter um local específico para o estudo. Eu entendo que você tem que ter um local específico para o estudo. E esse local específico não pode ser seu quarto, por exemplo. Porque no quarto você assiste televisão, no quarto você recebe seus familiares, no quarto você dorme, no quarto você faz amor, no quarto você faz um monte de coisa e também estuda. Então, aquele local não é um local em que o seu cérebro vai aceitar como um estímulo à concentração no estudo. Ou seja, você tem várias possibilidades que podem ocorrer ali. Eu, particularmente, entendo que você variar ou não variar esses locais, eu acho que é uma coisa menor. Ou seja, se você estuda numa biblioteca X, depois numa biblioteca Y, depois no escritório da sua casa, depois na casa de um amigo, eu acho que isso é menor. Acho que o que é mais importante em relação ao ambiente de estudo é que você consiga, a ideia principal do local de estudo é que você consiga emular, ou seja, imitar a sua rotina de estudo com uma atividade laboral. O que eu quero dizer? É muito importante que você saia de casa. Eu acho essencial que você saia de casa. Então, é muito importante que você saia de casa e que tenha um local de estudo fora da sua casa. Por que isso? Porque existem dois fenômenos que ocorrem quando a gente está estudando. Um fenômeno psicológico e um fenômeno social. O fenômeno psicológico é o seguinte: você se sente inútil, porque você está estudando e aquilo gera uma pressão psicológica que é prejudicial. Então, ao sair de casa e ter uma rotina, acordar, estou falando principalmente para aquelas pessoas que não trabalham. Então você tem uma rotina de sair, tomar banho, né, tomar um café, comer alguma coisa, arrumar suas coisas, ir para uma biblioteca, ir para um determinado local. Isso gera, vamos dizer, gera uma rotina e uma sensação de ocupação. Essa sensação de ocupação é muito importante na qualidade dos seus estudos. Você ir para um local diferente do seu lar para você estudar. Pode ser a sala de estudo de um cursinho, pode ser uma biblioteca pública, pode ser uma sala numa escola pública que você vai pedir lá para o coordenador ceder para você, ou a sala numa escola particular que alguém vai ceder para você, ou a casa de um parente que tem um escritório que você possa usar, não é? Ou a biblioteca da prefeitura da sua cidade e por aí vai. Ou seja, esse ato de sair, ele gera duas consequências importantes. A primeira é a psicológica, que você se sente ocupado, e a segunda é a social, que as pessoas da sua família e da sua comunidade te veem como uma pessoa ocupada. E aí aquela sensação que estudar é uma desocupação, ela se dissipa. Então é muito importante você compreender o estudo como uma ocupação. E aí, para isso, você tem que sair de casa. Beleza? Essa é a minha opinião. Eu morava, por exemplo, com a minha mãe e com meus irmãos. E a gente dividia os quartos. Não tinha um local para estudar dentro da minha casa. E aí eu tinha que procurar. Estudei em várias bibliotecas. Mas o ato de sair de casa, arrumar meu material, ter horário, etc. e tal, me dava uma sensação de ocupação, de rotina, de trabalho. E isso é claro que me ajudava muito nesses dois aspectos. O psicológico, de me sentir ocupado, e o social, das pessoas me verem
me observarem como uma pessoa ocupada. Professor, mas eu não ligo porque os outros dizem. Liga sim, porque você é um ser social, você vive socialmente, você não pode me dizer que você não liga porque as pessoas dizem. Se você está gordo e a pessoa fala, você está gordo, você fica triste. Né? Se você tem algum problema e a pessoa indica aquele problema, você fica triste, porque a maneira com que as pessoas te olham é importante sim, isso independe da sua personalidade. Tem pessoas mais, pessoas menos, mas isso tem a ver com alguma coisa na nossa formação social. Então tá uma coisa a ver lá na nossa cabeça que a gente ainda não conseguiu decifrar. Beleza? Então é isso. Agora, professor, eu me sinto muito bem estudando em casa. Eu não tenho essa pressão que o senhor falou, eu me sinto bem, aqui em casa as pessoas entendem, eu moro sozinho, eu tenho um escritório como o seu, em que você entra e só estuda, então para mim não é mais cômodo ficar em casa. Bacana, legal, então você tem menos um problema. Se você acha que você não tem essa pressão psicológica e social e se rende bem em casa, ótimo. A única dica que eu dou é que mesmo assim você saia pelo menos nos finais de semana. Ou seja, não fique em casa no final de semana, porque a própria atmosfera do final de semana, a própria ambientação, o modo que as pessoas reagem no final de semana é diferente. Então, se você vai para uma biblioteca ou vai para uma sala de estudo, a tendência de você manter a concentração é muito maior. Então, basicamente isso, né? Então você teria duas teorias que falam sobre o ambiente de estudo. A primeira é que você tem que variar um ambiente de estudo com vários estímulos, isso é minoritário. E você tem o segundo, que eu acho que é o mais adequado, você tem que ter um local específico para estudar. Pode ser até vários locais específicos, mas aquilo tem que te dar uma sensação de rotina, de ocupação. Eu acho que essa é a grande mágica para que você neutralize os aspectos psicológicos e sociológicos dessa pressão de ter que estudar. Então ter uma rotina, sair de casa, mesmo que você pegue ônibus, mesmo que você pegue trânsito, é isso que acontece com as pessoas que estão ocupadas. As pessoas pegam trânsito, as pessoas pegam transporte público, as pessoas, né? Então é esse tipo de sensação que você deve observar. Bom, essa é a minha concepção, espero que tenha ajudado. Alguém tem alguma dica de algo que eu deva pesquisar para colocar nesse ponto aqui sobre o ambiente de estudos? Alguém tem alguma dica sobre, especificamente, algo que eu deva complementar aqui no meu material sobre o ambiente de estudo, que é esse quinto passo da técnica? Sobre ter um parceiro de estudos, estudo, ô Fábio, sobre ter um parceiro de estudo, né? Vou até anotar aqui, ó, parceiro de estudo. Parceiro de estudo. Sobre parceiro de estudo, eu acho que como regra não é legal. Né? Como parceiro de estudo no seu ambiente, o estudo é uma coisa individual, tudo bem? Estudar é uma coisa individual. Agora, você pode ter atividades uma vez por semana, num determinado período, em dupla ou em grupo, resolver exercícios, resolver uma prova e tudo vai. Grupo de estudo, para mim, é besteira, é baboseira. Estudar, você estuda sozinho. Agora, você pode ter atividades em grupo, né? Não como uma rotina diária de estudo, né? Mas você tem vamos dizer, um parceiro de estudo para suas revisões, para os seus exercícios, isso seria legal. Beleza? Essa é a minha opinião. Mais alguma coisa? Videoaula, não é nesse ponto que eu estou falando aqui, tá? Existe um outro ponto que é material, que em outra aula eu falo disso de videoaula, tá bom? Todo material é válido, inclusive as videoaulas. O estudo é cláusula? Estudo é cláusula? Como assim? Grupos no WhatsApp. É a mesma coisa. Não existe grupo de estudo. Existe grupo para você bater papo, para brigar, para trocar questões, etc. e tal. O estudo tem que ser individual. Evitem grupos no WhatsApp. Ok? Evitem grupos no WhatsApp. Pessoal, obrigado. Um forte abraço a todos. Espero que tenha ajudado sobre a questão do ambiente de estudo. Então, o ponto principal que você deve ter em mente é: saia de casa. Saia de casa. Tudo bem? Legal? Tudo bem? Tenha uma rotina, tenha uma sensação de ocupação. Isso vai te ajudar muito, muito mesmo. Tá? Fiquem com Deus. Ah, só mais uma coisa. Professor, mas eu quero sair de casa e não tenho para onde ir. Não tem uma biblioteca na minha cidade. Não tem. Procure alternativas. Procure, por exemplo, veja se na prefeitura da sua cidade não tem uma sala ou em algum órgão público. Vá no tribunal, lá no fórum da cidade, vai no Ministério Público, explica lá para os eventuários e para o promotor: olha, você tem uma sala de estudo aqui, será que você não podia ceder para eu estudar? Eu estou estudando para concurso e tal. As pessoas tendem a ser muito benevolentes com quem está estudando para concurso. Então vá nos órgãos públicos, onde tenha pequenas bibliotecas, vá nas escolas, pede para os diretores de escola: olha, à tarde as salas ficam vazias, será que eu não podia usar uma sala?
sala aqui, uma carteira só para estudar. Então você cria as situações, né? Você sabe que tem um amigo, um parente que tem uma casa que fica à tarde não fica ninguém, ou no determinado período não fica ninguém, e você tem lá um escritório desse seu parente, ou seja, cria alternativas. Eu acho que sempre quando o sapo quer, ele pula, não é isso? Então tá, pessoal, até a próxima, tchau.